Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara. E você pode mandar a sua mensagem, participar, enviar sua sugestão, sua crítica, sua opinião. Estamos ao vivo também nas redes sociais, estamos no Facebook, no YouTube e estamos também no YouTube, né? E aqui ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. Temos aí o nosso WhatsApp e também o nosso telefone fixo. Tá aí, então, se você quiser participar aqui com a gente, mande a sua mensagem. Bom, vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas na live hoje pela manhã, pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Então, até esta terça-feira, 21 de julho, foram confirmados 6.263 casos positivos, com 179 mortes acumuladas, né? Apesar do crescimento dos casos de pessoas infectadas e também de mortes, a Andréia disse que a variação diária ainda está muito abaixo da média estadual e nacional. Foi basicamente isso que ela disse hoje. A live foi bem curtinha aí, ela só passou os dados e deu essa informação do crescimento. Lembrando que atualmente estamos aí com capacidade de UTI em torno de 80% de ocupação das UTIs de Rio Preto, né? Vamos lembrar ainda que as pessoas com qualquer quadro gripal, antes de se dirigir a qualquer unidade de saúde, procurar antes o 0800 7722 123 para tirar as dúvidas e ser orientado sobre como proceder. Em todo o mundo já são 14.707.000 infectados, com 609.986 mortes. Por outro lado, 8.294.000 pessoas já são consideradas recuperadas da Covid-19. Estados Unidos segue sendo o país com o maior número de contaminados, 3.895.000, e é o país com o maior número de mortes, 143.000 vítimas. No Brasil, infectados já são 2.118.000. As mortes aí passando a barreira dos 80.120 mortes e 1.409 brasileiros recuperados dessa doença. Tá aí o balanço. Então, a expectativa agora é para o anúncio de sexta-feira, se Rio Preto segue na fase laranja ou se vai retroceder aí para a fase vermelha. Tudo vai depender das equações aí com base em número de leitos disponíveis, UTIs, crescimento de casos e por aí vai. É uma série de fatores aí que influenciam nessa decisão que é tomada pelo governo do estado de São Paulo. A prefeitura tem que acatar. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar da situação de Rio Preto, porque daqui a pouquinho a gente tem a 23ª sessão ordinária de 2020. Nós temos aí as informações com a jornalista Jaqueline Casanova. Vamos conferir. Olá, a Câmara Municipal realiza nesta terça-feira, dia 21 de julho, a 23ª sessão ordinária deste ano. Na ordem do dia constam 6 projetos, 5 projetos de lei e 1 projeto de resolução. Será votado quanto ao mérito, a última fase aqui no Legislativo, projeto do vereador Celso Peixão, para que a Prefeitura mantenha os contratos de prestação de serviços enquanto durar a pandemia do Covid-19. Outros projetos com análise do mérito são do vereador Fábio Marcondes para alterar a lei Benício Hernandes Avanço para criar a carteira de identificação da pessoa com síndrome de Down. E o projeto do vereador Renato Pupo para declarar de utilidade pública a comunidade terapêutica Suriel. Ainda de Pupo, em primeira discussão, consta na pauta o projeto para que os editais de licitação para a contratação de obras ou serviços de recapeamento asfáltico tenha
cláusula com exigência de serviço de fresagem. Os vereadores também votam 2 projetos da vereadora Márcia Caldas para instituir o Prêmio Mulher Negra Destaque e o dia 25 de julho para a referida homenagem. São esses os projetos da próxima sessão ordinária, a 23ª deste ano aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A sessão começa às 5 horas da tarde, pode ser acompanhada aqui pela TV Câmara 28.2 e Canal 4 da NET e também pela Rádio Educativa 106,7. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, lembrando que por conta aí da pandemia de coronavírus, a sessão, ela será, assim como vem acontecendo há 2 semanas, será 100% remota, apenas o presidente da Câmara e um secretário para auxiliar e que tá aqui presente, né? Os demais vereadores participam de suas casas por meio de videoconferência, tudo para garantir a segurança de todos, né? Vamos lembrar que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, você pode mandar a sua mensagem aqui para a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma das engenheiras sanitaristas e fiscais da Vigilância Sanitária para a gente repercutir a questão da lei seca e autuações, questão de desrespeito às regras de aglomeração, o comércio, muita coisa funcionando aí em desacordo com os decretos que estipulam aí as normas de funcionamento das atividades econômicas. E ontem, inclusive, a gente repercutiu aqui com o diretor da Guarda, o Silvio Pedro da Silva, porque o final de semana foi marcado aí pela vigência de uma lei seca rigorosa, né? Nenhum lugar pode vender bebida, não pode consumir bebida em locais públicos, isso durante as 24 horas do sábado e do domingo e durante a semana a partir das 8 horas da noite. Para falar um pouquinho sobre isso e outros temas relativos aí ao combate ao coronavírus, a gente vai bater um papo agora com a engenheira sanitarista da Vigilância Sanitária, a Karina Elias de Souza. Karina que está aqui no Zoom comigo. Tudo bem, Karina? Me ouve legal? Tudo bem, boa tarde. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Obrigado por participar aqui com a gente, Karina. Bom, primeiro eu queria que você fizesse um balanço, Karina, desde que o decreto entrou em vigor na última sexta-feira, quantas autuações foram feitas aí por desrespeito à lei seca? Na sexta-feira, as equipes da Guarda Municipal, fiscais de posturas da Prefeitura e Vigilância Sanitária iniciaram as inspeções, né? Por conta da lei seca e depois, no fim de semana, os supermercados e também lei seca. Quanto à lei seca, no sábado à noite foram autuados um serve-festa e uma festa com mais de 50 pessoas aglomeradas, sem uso de máscara, num buffet. Foi interditado, inclusive com a presença do juizado da infância e juventude, porque tinha menor também na festa, eles também foram autuados por esse motivo. E foram essas as autuações por conta de venda de bebida alcoólica, no sábado à noite. Quanto aos supermercados... Não, desculpa, pode falar, Karina, desculpa. Os supermercados e hipermercados, que a princípio no sábado não poderiam abrir, tivemos 42 inspeções, 22 notificações, depois eles foram permitidos abrir, atendendo todas as normas de distanciamento, painel de indicador de número de pessoas presentes no supermercado, indicação da direção de mão dentro da área de circulação, exigência das máscaras, álcool em gel. Aí 22 mercados foram notificados e aos poucos, no domingo, eles já foram fazendo adequação, acredito que na madrugada de sábado para domingo, e já foram reabrindo. Quase todos já reabriram, os notificados, os supermercados notificados no sábado.
Ô Karina, só para voltar a essa questão da festa, por exemplo, quando um buffet, nesse caso aí, lá, que esse do Mansur Daoud, é flagrado e lacrado, essa lacração significa o quê? Ele fica fechado por um tempo, é multado? Explica pra gente o que significa essa lacração. Foi lavrado um auto de infração sanitária, que é onde é relatado a infração, e um auto de imposição de penalidade imediata de interdição. Essa penalidade de interdição, ela não tem data para finalizar, ela vai estar valendo até o fim da quarentena, só vai poder solicitar a reabertura, a desinterdição, ele vai poder solicitar essa desinterdição quando não tiver mais a exigência de suspensão de eventos. Né? Então, quando voltar a permissão de eventos. Enquanto isso, ele vai ter que ficar fechado, não vai poder ter nenhum evento, assim como todos os outros bufês também não poderão organizar evento. Legal. Ele ainda fica sujeito a uma multa, é uma penalidade de multa. Ele tem 10 dias para apresentar uma defesa, ele tem o direito de apresentar essa defesa, mas ele fica sujeito, além da interdição, de uma multa. E qual que é o valor dessa multa para um comércio que é flagrado aí funcionando de maneira irregular, ou um posto que é flagrado, um posto, um comércio, etc., vendendo a bebida em horário proibido, ou um supermercado? Varia, é um valor fixo? Qual o valor dessa multa? A multa da vigilância sanitária, ela varia de 10 a 10 mil unidades fiscais do Estado de São Paulo. Uma unidade hoje, fiscal do Estado de São Paulo, custa R$ 27,63. Então, ela poderia ir até R$ 273 mil e tal. Mas ela depende muito do porte econômico do estabelecimento, do número de infrações. Então, são várias infrações. Não tinha álcool em gel, tinha aglomeração de pessoas, mais pessoas permitidas do que a deliberação permite. As pessoas não estavam com máscara, então essas infrações vão se somando. Na hora da análise da defesa, na análise da autoridade superior que vai fazer a imposição da penalidade, tudo isso é avaliado, o porte financeiro da empresa, se ela é reincidente ou não, tudo isso é analisado e essa multa é variável. Você falou da questão de direção de mão no supermercado. Então, por exemplo, para entrar tem que ter uma porta, para sair outra. E dentro do supermercado tem alguma regra de mobilidade dentro ou dentro é livre? Não, essa exigência da deliberação é justamente dentro, é na área de circulação, para as pessoas utilizarem, para elas não se cruzarem, nem para facilitar o distanciamento. É uma orientação da deliberação para facilitar o distanciamento. Então, num corredor você vai, no outro corredor você volta. São as áreas de circulação dentro dos estabelecimentos maiores de 500 metros quadrados. Não só dos supermercados, de todos os maiores de 500 metros quadrados. E isso tem funcionado, Karina? Vocês têm fiscalizado isso? Porque eu, particularmente, tenho ido ao supermercado pelo menos 1, 2 vezes por semana. Eu não percebi essa questão, não. Como eu disse, eles começaram a fazer essa adequação depois das autuações do sábado. Então, eles começaram do sábado para o domingo e hoje, na hora do almoço, eu fui em um mercado e estava acontecendo, estava tudo certo. Ok. A questão da abertura dos supermercados. A prefeitura proibiu, os mercados foram na justiça, a primeira instância negou a liminar, mas o Tribunal de Justiça mandou abrir. A prefeitura vai recorrer. Tem alguma orientação nesse sentido, Karina? A orientação para fiscalização é que vale o último posicionamento da Justiça. Então, se eles ganharam agora, a última posição é essa, eles estão permitidos, atendendo todas as outras normas de segurança. Maravilha. Além dessa questão da direção de mão, alguma regra nova que vale aí, não só para o mercado, mas vamos falar mais mercado, que é onde as pessoas mais têm ido? Alguma regra diferente, além daquilo que já vinha sendo exigido? Essa regra da direção de mãos, ela está na deliberação 03, ela já existia, o pessoal que ainda não tinha executado, né?
Mas é isso aí que estava faltando. Isso e a questão do painel de indicação para o cliente saber quantas pessoas tem dentro do estabelecimento, no acesso desse estabelecimento. E qual a capacidade, né? Quantos ainda podem entrar. Eles estão instalando também, os mercados estão se adequando e fazendo esse painel para o cliente saber. Então tem que ter ali quantas pessoas é a capacidade máxima e quantas estão lá dentro no momento. É isso? Naquele momento. E qual que é a regra, Karina, é por metro quadrado? Qual que é a metragem aí? A regra é uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Aí cada estabelecimento, ele sabe a área total, né, a área construída dele, e ele vai calcular essa capacidade. Tá certo. Para a gente finalizar, Karina, estou conversando com a Karina Elias de Souza, ela é engenheira sanitarista da Vigilância Sanitária de Rio Preto. Em princípio, a questão do mercado valeria até o próximo final de semana e a lei seca até 30 de julho. Tem alguma previsão disso ser estendido, prorrogado? Qual que é a expectativa de vocês? Ao longo é tudo muito dinâmico, né? Ao longo dessa semana serão avaliados os números de leitos, números de notificações, de óbitos, todos os dados epidemiológicos para direcionar a prorrogação ou não dessa determinação depois do dia 30. Ainda não tem a previsão. Ainda não tem, vamos aguardar aí então. Recebi uma pergunta aqui de um ouvinte pelo WhatsApp aqui, questão da bebida à noite no mercado. O mercado está aberto, tá lá a geladeira com a bebida, não pode vender, né? Nem para beber em casa. Não, não pode ter o consumo no local desde o começo da quarentena, lá no dia 23 de março, não pode ter consumação nos locais de acesso coletivo e não pode agora vender a bebida alcoólica de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite. A pessoa tem que comprar antes, se for beber em casa, comprar antes e levar para casa aí. E no fim de semana, sábado o dia todo, domingo o dia todo, em todos os estabelecimentos, não só no supermercado. E parece que, pelo menos o imposto aí funcionou bastante, né? Deu uma circulada no sábado à noite, tudo vazio, proibido mesmo. Qual que é a punição para o posto ou uma conveniência que for flagrado aí vendendo bebida, Karina? Alô? Oi, acho que você não me ouviu, né? Questão do posto, parece que funcionou bem, o pessoal estava com medo aí. Qual que é a punição para o posto, para a conveniência aí que for flagrada vendendo bebida? É a mesma penalidade de multa de 10 a 10 mil unidades fiscais, também a depender do porte da empresa, se tiver outras infrações, se ele for recorrente, né? Se for, já tiver outra infração do mesmo tipo, aí dobra a penalidade, mas é multa também. E lacrado também, ou não? Lacrado também. Tá certo, gente. Tá aí a Karina Elias de Souza, engenheira sanitarista da Vigilância Sanitária, quem eu agradeço por essa entrevista. Se quiser falar mais alguma coisa, Karina, fica à vontade. A gente, em nome de todos os fiscais, dos secretários envolvidos, do prefeito, da prefeitura, a gente pede, dos serviços de saúde, pede a colaboração da população. Porque os estabelecimentos comerciais, eles querem trabalhar, eles estão se adequando, a gente percebe que eles estão com boa vontade de fazer corretamente, tanto é que teve as exigências do sábado, eles correram para fazer. Então, depende da população entender e somente uma pessoa da residência no mercado, usar máscara, evitar sair de casa desnecessariamente, não fazer festas, aglomerações, porque nessa situação, se todo mundo colaborar, nossos indicadores vão melhorar, ou seja, teremos menos notificações e a gente poderá permitir mais situações, abrir mais os estabelecimentos, mais atividades, mudar de fase na categoria, no enquadramento do Estado, né? Então, precisa da população colaborar, é isso que a gente pede.
Pelos números que a gente apresenta hoje aí de leitos, de casos, de mortes, qual que é a previsão que vocês da saúde fazem para o anúncio de sexta-feira agora? A secretaria está em alerta por conta dos profissionais de saúde, né? Tem muitos profissionais de saúde ficando doentes com o Covid e é um número que um pouco dinâmico, né? Alguns pacientes têm alta, outros, infelizmente, vão a óbito, mas tem um número muito acelerado de internações, tanto em enfermaria quanto em UTI. Então, a previsão, assim, a gente tem acredita que tivemos um bom resultado com a fim de semana, com as medidas que tomamos nesse fim de semana e que vai melhorar a situação. Mas, como eu disse, a população precisa continuar colaborando. Sem dúvida. Questão da fiscalização, você especificamente, você e seus colegas sofrem retaliações por exemplo, de bares, etc., quando vocês vão fazer as blitz? Algumas vezes, sim. As pessoas ficam nervosas, né? Às vezes xingam, ofendem, não entendem direito que a gente está trabalhando pela saúde coletiva. Algumas vezes acontece, sim, tem acontecido, infelizmente. Mas vocês estão sempre com a guarda, né? A guarda municipal. Ultimamente todas as equipes que estão andando com a guarda. Tá bom, Karina, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho aí, viu? E boa sorte para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, boa sorte para todos nós. Legal, obrigado. Para Karina Elias de Souza, engenheira sanitarista da Vigilância Sanitária, vigilância aí, fazendo o que pode, né, para evitar o pior para a nossa cidade, para a nossa população, porque a situação está começando a ficar preocupante aí, né? 170 e tantas mortes, não é brincadeira não. Vamos lembrar que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, temos aí os nossos telefones, tem o nosso WhatsApp, o 991637905, temos o 32147766 para você mandar aí sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião aqui para a gente. Lembrando que a gente está ao vivo também nas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no YouTube, entra lá, toca o sininho, faz a sua notificação lá que você vai ser avisado sempre de um novo programa aqui. Lá no Facebook, deixa o seu joinha lá se você gostou, senão não deixa nada, mas entra lá, acompanha a gente. Bom, mudar de assunto agora, porque o Congresso, a Câmara dos Deputados, começa a votar daqui a pouquinho a renovação do Fundo Nacional de Educação do Ensino, de Educação Básica, né? O Fundeb, que se extingue esse ano. Se não for aprovado ano que vem, a educação fica sem dinheiro, porque o Fundeb é o fundo que financia a educação pública básica no Brasil, o ensino lá dos pobres, dos que não têm condição de pagar uma escola particular. E para entender melhor a importância desse fundo, inclusive para Rio Preto, a gente vai conversar agora com o assessor especial da Secretaria de Educação, que gerencia aí, que é um dos gestores aí do fundo, o João Ernesto Nicoletti, o João que está aqui no Zoom comigo. João, tudo bem? Tudo bem, como é que vai, gente? Tudo jóia. Obrigado, viu, João, mais uma vez por estar aqui com a gente. Ô, João, para começar, então, queria que você, até para quem não conhece, até para mim, não sou muito familiarizado com o tema, explica para a gente o que é o Fundeb, como ele funciona e de que maneira esse fundo financia a educação pública brasileira. Muito bem, muito obrigado pelo convite, por poder participar novamente da TV Câmara. É um prazer, uma parceria da TV Câmara com a Secretaria Municipal de Educação. É uma parceria ganha-ganha, né? A gente trabalha junto e todo mundo ganha, em especial lá na ponta, que são as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens que ganham também. Bem, o Fundeb, ele é o segundo fundo de financiamento criado no Brasil. O primeiro fundo de financiamento foi o Fundef, né? O Fundef foi criado em 1996, através da Lei Federal 9424, de dezembro de 96. O Fundef era o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização
valorização dos professores. O que é que o Fundef fazia? O Fundef retirava 15% do ICMS, do IPI, do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios e juntava esse recurso no fundo e redistribuía para os municípios proporcionalmente ao número de estudantes matriculados apenas no ensino fundamental, né? Nós temos, principalmente no estado de São Paulo, uma tradição de que o ensino fundamental era do Estado, né, da rede estadual, e os municípios ficavam com a educação infantil, né? Então, quando o Fundef é criado, ele destina os recursos apenas para o ensino fundamental. A educação infantil, o ensino médio, ele não estava dentro desse fundo. Então, criou-se a partir daí como que eu posso dizer? Um olhar diferenciado para o ensino fundamental, né? Beneficiando o ensino fundamental em detrimento dos outros dois níveis de ensino. E por que é importante nós lembrarmos do Fundef? Pelo seguinte, nós tínhamos, em 1993, 80,1% das matrículas do ensino fundamental na rede estadual e apenas 9,7% na rede municipal. Veja, a maioria esmagadora do ensino fundamental estava na rede estadual. Os municípios eram responsáveis pela educação infantil, né? E a Constituição já previa que os municípios também atuassem no ensino fundamental, assim como a LDB. O Estado fez um movimento para que houvesse a municipalização do ensino fundamental, né? Ali já em 1996, por ali, e a adesão foi um pouco tímida. Poucos municípios fizeram a municipalização do ensino fundamental. Porém, com a implantação do Fundef, né, os recursos do município eram destinados para o fundo, ou no caso dos repasses do governo do Estado e do governo federal, esses recursos ficavam retidos no fundo e eles não voltavam para o município. Eles só voltariam para o município se o município tivesse ensino fundamental. Então, houve uma municipalização, um processo de municipalização do ensino fundamental muito grande, né? Para você ter uma ideia, em 1995, apenas 72 municípios do estado de São Paulo tinham rede própria de ensino fundamental. Em 1998, esse número vai para 442. E agora já são mais de 500 os municípios que têm rede própria de ensino fundamental. Muito bem. Com essa priorização do ensino fundamental, e os municípios e as redes de ensino já entendendo a necessidade de haver um financiamento também para a educação infantil, pela importância que ela tem no desenvolvimento da criança, e também no ensino médio, né? Você ter a necessidade de haver um financiamento para o ensino médio, então, no vencimento do Fundeb. E o Fundeb, que é o atual, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério. Então, veja, quando falo em educação básica, estamos falando de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, né? Além das modalidades, educação de jovens adultos, educação especial, educação no campo, ensino profissionalizante, enfim, o Fundeb ele vem e abarca toda a educação básica. E aí, ao invés de nós termos 15% daqueles impostos que eu falei retidos, nós temos agora 20% do ICMS, do FPM, do FPE, do IPI exportação, da Lei Candir, do IPVA, do ITR e do ITCM. E, além disso, há uma complementação de 10% da União para o financiamento desse fundo. Então, perceba, nós estamos falando que esses recursos do Fundeb, eles estão presentes em toda a educação básica, né? Para o pagamento dos profissionais do magistério e também para o desenvolvimento da educação. Então, para a gente ter a ideia do tamanho
desse fundo e do volume de recursos financeiros e que são extremamente, não são nem importantes, são necessários e vitais para a educação básica no país. Porque os municípios fizeram as suas redes próprias de ensino. Alguns municipalizaram as escolas de ensino fundamental justamente porque tem esse aporte financeiro e tem esse financiamento para a educação básica. Então, nós pensarmos na possibilidade de não haver o Fundeb é, na verdade, pensarmos na derrocada da educação pública brasileira. Legal. Ô, João, por que toda hora precisa se votar a prorrogação do Fundeb? Parece que é uma medida provisória, né? E todo ano ela precisa ser reenviada e aprovada. E parece que agora vai se aprovar por meio de emenda constitucional. Então agora ele se torna definitivo. É isso? Está por dentro desse tema? Exatamente. Estamos tendo um probleminha aí. Não é que ele precisa ser, ele vai colocar o valor mínimo ao ano seguinte. Né? Então, o Fundeb teve... A gente está tendo um probleminha aí, vamos ver se dá uma restabelecida aí, pedir para o João dar uma mexida no computador, mudar de posição aí, quem sabe melhora o sinal, não sei se é celular ou internet que o João tá. Melhorou aí, Flávio? Ainda não? Vamos aguardar mais 30 segundos aqui, ver se o João Ernesto Nicoletti, assessor especial da Secretaria de Educação, consegue restabelecer a conexão dele. A gente está falando aqui da importância do Fundeb, né? O antigo Fundeb, que agora é Fundeb, e o João está explicando para a gente. Eu vou pedir para ele retomar essa segunda fala desde o início, porque eu comentei que, por se tratar de uma medida provisória, todo ano o Congresso precisa aprovar, aí fica aí à mercê não só do governo de plantão, como do Congresso de plantão, e enquanto isso a educação corre o risco aí de ficar sem o recurso para o seu custeio. E o João estava falando aí da importância agora de se colocar isso na Constituição para a gente não ficar mais refém de nada, né, João? Exato. E ver como é interessante. A própria Constituição já estipula um percentual mínimo de investimento em educação. No caso dos municípios é 20%, 25% dos seus recursos, né, da receita corrente líquida. Acontece que no Brasil uma diferença muito simples, né? Pensando na educação de qualidade mínima para o país todo, né? Então houve uma série de medidas, quer dizer, a própria criação do Fundeb, agora ultimamente a criação das diretrizes curriculares de Estado, né, e se estando à mercê de renovações. Então, a ideia de que o Fundeb vá para a Constituição, faça parte da Constituição, quer dizer, esse risco que nós corremos de estarmos discutindo nesse momento, embora esse projeto esteja na Câmara desde 2015, né, tanto que é uma emenda constitucional 15/15, quer dizer, lá do ano de 2015, mas nós não tivemos aí um grande sucesso nessa discussão até agora. E agora isso está batendo a nossa porta, né? Nós estamos aí para terminar o ano e não há de forma alguma a possibilidade de continuarmos tendo a educação com o mínimo de recursos possíveis, se não houver aí essa recriação do Fundeb, né, porque uma vez que ele passa a ser da Constituição, ainda que seja uma continuidade, mas seria aí o que nós estamos chamando de Fundeb permanente. Sem dúvida. E pensar, o governo ainda tentou, não queria votar não, né? Ele queria que o ano que vem o recurso ficasse por conta aí, sem uma exigência legal, e depois aí teve problema com o Congresso, então acabou aceitando aí que seja votado, mas ainda assim tentou tirar dinheiro para criar
uma nova versão de um Bolsa Família aí para distribuir dinheiro, que também foi rejeitado pelo Congresso, ainda bem, porque educação não dá para tirar dinheiro, tem que pôr mais, né, João? Exato. E aí você começa a perceber que o discurso de querer ter um país com educação de qualidade, ele tem que sair da fase meramente do discurso mesmo, né? Quando é que você faz isso na prática? A gente está tendo um probleminha, a conexão do João não tá legal, vamos ver, tentar a última vez aí, mas também já deu para ele dar uma pincelada bacana aí no Fundeb. É que eu queria ver agora a questão de Rio Preto. Vamos tentar ver se o João restabelece a conexão aí. E vou pedir para o João falar um pouquinho de Rio Preto, se ele tem aí na mão o valor que Rio Preto recebeu ou costuma receber por ano desse fundo. E eu também queria, João, que aproveitando aí a questão de volta às aulas, a gente não sabe quando vai voltar, mas a gente sabe que a gente vai ter um custo aí extra, né, com a questão da distanciamento social, questão de uma higiene redobrada, etc., do álcool gel, enfim, todos os cuidados aí, e a gente vai precisar de mais recursos. E o Preto está preparada para isso, João? Certo. Bom, então vamos concluir o Fundeb, né? Você está me ouvindo? Tudo bem? Sim, agora vai, vamos ver. Tá. Vamos aos dados de 2019, né? 2019, nós tivemos a retenção do Fundeb no valor de 89 milhões, um pouco mais de 89 milhões e 700 mil reais. E nós recebemos de recursos do Fundeb um pouco mais de 189 milhões de reais. Então, Rio Preto recebeu, o ano passado, proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica, o valor de 100 milhões de reais. Para ser exato, 100 milhões 186 mil 992 reais e 26 centavos. Então, veja, é um volume de recursos extremamente necessário para a gente manter a educação básica de Rio Preto. Quer dizer, sem esse recurso, a educação de Rio Preto entra em colapso, porque a gente não tem condição, porque, é óbvio, se você tem essa retenção do Fundeb, você deixa de ter retenção, só que você deixa de receber pelo número de alunos matriculados. Então, essa diferença é de 100 milhões de reais. E nós estamos no momento com mais de 40 mil alunos e uma busca constante de vagas nas escolas municipais, né? Então, nós temos aí a probabilidade de aumentar o número de crianças matriculadas e nós não podemos, de forma alguma, ter essa queda nos recursos repassados para a educação nesse montante de 100 milhões de reais de forma alguma. Então, para Rio Preto, isso é importantíssimo que nós tenhamos aí a continuidade do Fundeb. Acho que para todos os municípios, aí, principalmente os mais pobres, já que ele é redistributivo, né? Quem tem menos recebe mais. Ô, João, a questão que você comentou aí, evasão, está tendo muita evasão de alunos de escolas particulares migrando para o ensino público por conta aí das dificuldades econômicas inerentes à pandemia? A gente nós estamos tendo uma procura muito grande, principalmente na educação infantil, né? E você vê, o que a gente precisa sempre falar da educação infantil, que ela é importantíssima para o desenvolvimento da criança. Então, a educação infantil, ela tem um investimento do poder público, principalmente do poder público do município de São José do Rio Preto, muito alto, né? Quer dizer, a educação infantil aqui, com tempo integral, nós temos 2 professores para a sala de aula, um professor por período, e mais berçarista, lactarista, enfim, uma série de profissionais que tornam o investimento na educação infantil muito alto, né? Então, nós precisamos, com certeza, desse aporte do Fundeb. E como você disse,
Existem municípios muito mais dependentes do Fundeb, né? Existem municípios que o Fundeb é quase 3 vezes ou 4 vezes aquilo que o município tem de recursos próprios para investir, né? Então, falando no geral, é impossível que o Congresso permita que não tenha continuidade, e falando de Rio Preto, é importantíssimo. Rio Preto não consegue manter o sistema municipal de educação sem os recursos do Fundeb. Muito bom, Com João. relação a voltas... Desculpa, pode falar, pensei que você tinha concluído. Não, eu só vou falar com relação à volta às aulas, né? Que a gente já está discutindo o protocolo. Amanhã nós temos a primeira reunião da Câmara, que envolve vários segmentos e várias secretarias municipais para discutir, mas o que é importante a gente frisar, que protocolo de retomada não é sinônimo de volta às aulas, não tem data de retorno. A data projetada é 8 de setembro, mas nós temos que ter o protocolo pronto. Se chegar no 8 de setembro, o Estado, através do Comitê de Monitoramento da Saúde, disser que pode voltar, a gente tem que estar com os protocolos prontos. Então, nós vamos trabalhar em conjunto para desenvolver esses protocolos. Mas ainda é uma perspectiva do início da volta em setembro. Nós não estamos trabalhando porque vai voltar em setembro. Nós estamos trabalhando porque, caso se confirme a volta em setembro, a Prefeitura de Rio Preto tem a condição de receber aí a primeira etapa, os até 35% dos estudantes. Então, a gente tem trabalhado muito com isso e, realmente, todos os municípios vão ter que fazer um aporte financeiro para que isso aconteça, e com equipamentos e produtos e serviços que não estavam programados, né? Então, é aí um investimento novo que nós vamos ter que fazer para essa volta às aulas. Tá certo. Uma das perguntas você já respondeu, né? Que é o que todo mundo queria saber, se o setembro, como você tinha me dito na entrevista anterior, que quando saiu o Estado, né? 8 de setembro. Então tá aí, existe a perspectiva, mas não tem nada garantido. O Estado voltando 8 de setembro, o município é obrigado a voltar também, ou o município pode fazer seu próprio calendário? O município pode fazer o seu próprio calendário. E o que acontece? A gente primeiro, a gente entende que, se pudermos voltar em 8 de setembro, significa que a situação já estará controlada, que é o que todo mundo deseja, né? Que esses números de infectados diminuam bastante, porque agora, ali na primeira semana de agosto, a gente já vai ter um termômetro, porque se são necessários 28 dias no amarelo, né, e aí que 80% do estado esteja em amarelo, se não me engano houve uma pequena mudança, porque antes era o estado todo em amarelo, mas se nós tivermos isso no começo de outubro, no começo de agosto, e isso ficar os 28 dias, vai ser uma resposta de toda a sociedade para a pandemia. Porque se nós mantivermos o isolamento social como tem que ser mantido, se nós mantivermos os hábitos de higiene, e se os municípios conseguirem controlar aquilo que é necessário, é lógico que, se tiver condição da volta em setembro, a Prefeitura vai querer voltar em setembro, com toda certeza, né? Então, o Estado também é uma previsão, não há uma certeza. Ainda hoje nós tivemos aí a participação numa conversa que teve o secretário Valério, né? A professora Sueli participou dessa conversa e eu acompanhei. Então, a gente vê que há uma preocupação do Estado também com isso, em que a pandemia ofereça condições para que volte em setembro. E o que nós estamos trabalhando, e é uma questão que o prefeito Edinho tem cobrado e tem pedido para a professora Sueli para falar com a equipe. Precisa fazer tudo aquilo que tem que ser feito, para que, a partir do primeiro momento que disser é possível a volta, que a gente tenha aí toda a condição de voltar.
Então, nós estamos trabalhando para que, se for autorizado a volta em 8 de setembro, que a rede municipal também consiga voltar de 8 de setembro. É isso que estamos trabalhando. Só uma curiosidade, João, eu vi em alguns outros países aí, não sei se Itália, algum lugar que voltou às aulas, colocaram umas placas essas de acrílico, não sei se é acrílico, acho que é acrílico, né? Para dividir os corredores de aluno, a carteira ali. Isso tem alguma possibilidade de ser feito aqui ou não há essa possibilidade, não se cogita isso? Não, por enquanto isso não está no nosso hall de licitações, né? Mas aí agora, como nós vamos ter essa Câmara que começa agora, porque o que nós já começamos? Aquilo que, independente de você escolher um modelo, vai ser obrigatório. Vai ser obrigatório máscara, vai ser obrigatório a higienização, vai ser obrigatório o álcool. Aquilo que, independente de como voltar, vai ser obrigatório, isso nós já iniciamos os processos, né? E já tem alguns até adiantados. Agora, aquilo que for se somando aos protocolos que a gente vai fazer, aí vai trabalhando nesse contexto. Tá bom, João. Obrigado, viu? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu novamente quero agradecer, e aí a gente tem visto muitos movimentos da sociedade civil, não só dos órgãos e entidades ligadas à educação. A gente tem visto a Undime, a gente tem visto o Concede, e nós mesmos professores, tem uma mobilização muito grande dos professores para que chegue aos deputados essa necessidade de que temos que aprovar o Fundeb e temos que ter um aumento da contribuição da União para esse fundo. Outra coisa que precisa ficar muito claro... Só um parênteses, parece que a União se comprometeu, né, a 12% aí e até 20% em 2026, é isso? Parece que tem esse compromisso, não sei se dá para confiar, né? Na verdade, quando começa o primeiro projeto, ia subindo escalonar até a União colocar 40%, né? Então, aí ficou nos 20%. Mas o que é muito importante a gente saber, quando se pega o valor do Fundeb, esse dinheiro é dos estados e dos municípios. Quer dizer, 10% do total que os estados e municípios colocam, a União vai colocar depois. Então, esse dinheiro que é redistribuído, ele não é um dinheiro da União. Ele é um dinheiro dos estados e dos municípios que formam o fundo. Aí, depois que isso está formado, a União põe 10% para depois redistribuir. Sim. Então, já é um dinheiro do estado. A participação da União é pequena, a participação da União é de 10%, então por isso que todos os esforços são para que os deputados aprovem e aprovem com esse aporte maior da União também. Pois é, e por isso gerou até polêmica aí a tentativa do governo de pegar uma parte desse dinheiro, porque ele não entra ali no teto fiscal, né, porque não é dinheiro dele, para fazer programa social aí, distribuir para redutos, enfim, que podem beneficiar eleitoralmente A ou B, e isso aí gerou bastante polêmica, que foi apelidado até da pedalada educacional. Exato. E você vê, não há como ser contra programas de distribuição de renda de forma alguma, mas tem que haver a separação clara. Recursos financeiros para a educação, eles são recursos para a educação. Aquilo que você vai tratar de outras áreas sociais, eles devem sim, com toda a responsabilidade, ser tratados em outras áreas. Mas os recursos da educação têm que ser destinados para a educação. E é fundamental que todo o recurso do Fundeb seja destinado à educação pública. Sem dúvida nenhuma. João Ernesto Nicoletti, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço e, em nome da professora Sueli, do prefeito Edinho, a gente está aqui sempre à disposição para atendê-los quando nós pudermos colaborar com as discussões que vocês promovem e que são realmente muito pertinentes e muito importantes para que a sociedade saiba daquilo que está acontecendo. Legal, João, muito obrigado. Está aí o João Ernesto Nicoletti, assessor especial da Secretaria de Educação, falando aqui sobre a importância do Fundeb e também da expectativa aí de que as aulas voltem em 8 de setembro, né? Só uma expectativa. Então, como ele disse, a educação já se reúne nessa quarta-feira já para iniciar os protocolos de segurança, o que não quer dizer que vai voltar as aulas em setembro, mas se voltar, a pasta tem que estar preparada para encarar o desafio aí, que não vai ser fácil. Vai ser difícil, além de repor o tempo de aula perdido, tudo, a questão rodízio de aluno, distanciamento, higiene, não vai ser, se já é difícil lidar com os alunos, imagina depois no pós-pandemia. É isso aí, gente, por isso a importância de valorizar os professores, investir bastante na educação. Infelizmente a gente vê alguns aqui em rede social criticando investimento em educação, é triste, mas é isso aí. Bom, gente, acho que é isso, né? Chegamos ao final do informativo. Tem mais alguma coisa? Acho que tem o programinha aí, tem o boletim aí do adiamento dos tributos e contas em meio à dificuldade econômica gerada aí pela pandemia, né? Desemprego e tal, muita gente tem que escolher qual conta pagar e alguns serviços públicos, concessionárias públicas, estão dando um refresco aí, tem algumas contas que foram adiadas, pagamento suspenso, e a Jaqueline Casanova traz essas informações para a gente. Vamos conferir. Olá, vamos falar sobre as contas, os pagamentos, os nossos compromissos que continuam mesmo com toda essa crise na saúde, na nossa economia. O governo, para tentar minimizar, diminuir um pouco no bolso do consumidor e das empresas, adiou e suspendeu os pagamentos de alguns tributos de algumas contas. Você sabe quais são? Vamos lá, eu vou falar para você. Conta de luz. A conta de luz não pode ser cortada até o final de julho, este mês de julho. O consumidor de baixa renda que gasta até 220 kWh por mês está isento de pagar a conta de energia até o final de agosto. Conta de água. O SEMAI suspendeu o corte de água para consumidores de baixa renda e também da tarifa social até o dia 7 de agosto. Dívidas com bancos. Você tem empréstimo bancário? Então, os 5 principais bancos do país, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Unibanco e Santander, eles abriram renegociações para prorrogarem o vencimento desses empréstimos por até 60 dias. Só que essa renegociação não vale nem para cartão de crédito e nem para o cheque especial. Você deve ficar atento para ver se o banco não está cobrando os juros e a multa durante essa suspensão do empréstimo, do pagamento desse empréstimo. Agora, financiamento imobiliário. A Caixa Econômica Federal ampliou para 120 dias a pausa nos contratos de financiamento habitacional para clientes que estão em dia com o crédito imobiliário ou então com 2 parcelas em atraso, incluindo os contratos em obras. E você poderá pedir a redução da parcela também se você estiver nessa situação. Quem tinha pedido 3 meses de prorrogação de suspensão dos pagamentos do crédito imobiliário, automaticamente a Caixa prorrogou por 4 meses. Já o contrato de financiamento de imóvel novo, a carência é de 180 dias. E FIES, estudantes, atenção, o pagamento do financiamento do FIES está suspenso até o final do ano, dezembro. Empresas e pessoas físicas, a suspensão até outubro do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para empréstimos. Imposto vai deixar aí de ser cobrado, então, até outubro. Com relação à Receita Federal, a Receita, ela suspendeu até o final deste mês, 31 de julho, os procedimentos de cobrança e de intimação do contribuinte.
E as empresas e empregadores domésticos que têm que recolher o FGTS, houve a suspensão da contribuição para o Fundo de Garantia. Agora, os produtores rurais, os bancos podem adiar até o dia 15 de agosto o vencimento das parcelas do crédito rural, de custeio e investimento que estão vencidas ou vão vencer. Micro, pequenas empresas e MEI. Foi adiado o pagamento do Simples Nacional, aí incluindo o ICMS e o ISS, agora para outubro, novembro e dezembro. E para finalizar, o cronograma de restituição do imposto de renda já começou e vai até setembro. Agora, cuidado, contas de telefone. Não houve adiamento nem suspensão. Se você ficar sem pagar, deixar vencer a conta do telefone, a operadora pode cortar. Bom, são essas as medidas de suspensão e adiamento de tributos e contas que o governo fez, com a intenção aí de diminuir o impacto negativo na economia de todo o país e no bolso de todos nós. É isso aí, gente. E assim a gente termina o informativo coronavírus desta terça-feira, torcendo aí para o Congresso aprovar, né, sem criar dificuldades. Depois o Senado aprovar, precisa de 2 votações na Câmara e 2 no Senado, por se tratar de emenda constitucional, aprovar aí o Fundeb e enfim, destinar corretamente o dinheiro para a educação. Eu estava discutindo aqui com o Marcão, né, que a gente investe até bastante, mas em muitos casos é mal gerenciado esse recurso e aí acaba perdendo a sua finalidade. Enfim, vamos continuar confiando num país melhor. Então terminamos assim, né, nesse informativo desta terça-feira. Teve os trabalhos aí do cinegrafista Marco Simal, do controle mestre André Santos, GC e produção do Renato Foque e Ariana Pereira, e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de seguir o que dizem as autoridades sanitárias e permanecer em casa, sair só para serviços essenciais. A gente volta amanhã a partir das 4 horas da tarde com mais informações para você. Na sequência, você confere a 23ª sessão ordinária de 2020 em homenagem a lei seca imposta pelo governo municipal. A gente termina com Movido a Álcool, do Raul Seixas. Vamos lá. Diga, seu doutor, novidade, já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou. Eu tô confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar. Porque o posto anda comprando tanta cana se o estoque do boteco já está pra terminar. Derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que eu já ouvi falar. Porque cortar assim nossa alegria, já sabendo que o álcool também vai ter que acabar. Vejo o poeta inspirado em Coca-Cola que pus...